Bom dia, oitavo ano do meu coração. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, na tranquilidade e com muitos cuidados? Espero que sim, hein? Eu também estou me cuidando bastante. Vamos estudar? Vamos? Temos que estudar, né, galera? Não podemos parar. Devemos manter a nossa rotina de estudos. Tenho certeza que vocês estão estudando. Vamos pegar a apostila, meus queridos, e vamos ver o CA, tá bom? Peguem a apostila, por gentileza, e abram lá no CA. CA, página... deixa eu ver só um pouquinho, gente. Página 23. Página 23, eu pedi a letrinha A. Eu lembro desse texto. Foi a interpretação de textos, né? Sobre o xadrez. Então, eu já li esse texto, já expliquei, né? Então, diz assim, ó. Observa as seguintes perguntas que aparecem no texto. Pero quem realmente inventou este juego del que todos han escuchado, ajedrez? ¿Y cuál es el origen de este famoso ejercicio mental que muchas personas han jugado como pasatiempo en su tiempo libre? ¿Cuáles son los conectores que acompañan los verbos en pretérito perfecto en cada caso? Gente, não há conectores neste caso, certo? Aqui tem o que nessa questão? Aqui tem uma pegadinha, certo? Conectores é quando uma palavra une a outra. E aqui está falando do xadrez, né? Então, quem realmente lo inventou? Eu pedi a página 23, A e 24. Então, vamos ver. Eu vou anotar aqui, tá bom? Amados, vamos lá então. Correção. Página 23. 23. Eu vou colocar CA, tá bom? Letrinha A. Quem inventou? Um sábio. Um sábio inventou el ajedrez. Tá bom? Qual é o origen desse famoso exercício mental? O origen, só um pouquinho. La historia del ajedrez recurre muchos años, décadas y siglos. Pero ¿quién realmente inventó ese juego? ¿Cuál es el origen? El ajedrez es un deporte conocido, né? Agora está perguntando o quê? O origen. E os orígenes não são claros, né? Tem uma lenda, Los orígenes, el origen no es claro. El origen no es claro. Certinho? E depois, os conectores são 3 parênteses, certo? Depois aqui, 1, 2, 3. É no último. Certinho?
Agora nós vamos para a página 24. Continuamos. CA, página 24. Na página 24 eu pedi quais letrinhas? Eu pedi a letra C e D. Então, a letra C. Que conectores se poderiam usar em substituição de sin embargo? Por ello, sin modificar los sentidos. Então, ó, sin embargo, no obstante. E por ello, por eso. Letra C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Depois, letra D. Señala si las siguientes informaciones son verdaderas o falsas, según el texto. 1. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Según el texto, el ajedrez es un tipo de pasatiempo que desarrolla la mente. Prestem atenção, meus queridos. Segundo o texto, o xadrez, ele é um tipo de passatempo que desenvolve a mente. Tá certo ou tá errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ele desenvolve a mente. Gente? Segunda, el ajedrez lo inventó un hombre sabio de la Índia. O xadrez foi inventado por um homem sábio da Índia. Foi um homem sábio, a gente não sabe se é da Índia, né? Aqui no texto diz que é da Índia, gente. Eu não lembro. Uma antiga legenda. Ó, viu a pegadinha aqui, ó? Uma antiga lenda, né? Em seus livros de matemática, sobre um rei tirano, um homem sábio. Ele sabe o que queria convencer, então é lenda. Então, isso daqui é falso. 3. Dice la leyenda que al sabio no le preocupaba mucho que el rey entendiera el valor de los seres humanos. Falso. Ele se preocupava com os valores dos seres humanos. 4. Al rey le encantó el juego por simular la realidad del reino. Ó, o rei gostou, ficou encantado com o jogo, porque era uma simulação da realidade do reino dele. Verdadeira. Última. Se pode afirmar que el sabio era uma pessoa humilde, que não sabia muita matemática. Nós podemos afirmar, tem essa informação no texto, que o sábio, ele era uma pessoa humilde e que ele não entendia matemática. Nós temos essa informação? Falsa. Certinho, gente? Então, aí está a correção, tá bom? Corrijam, por favor. Enquanto isso, eu vou para a apostila. Só um momentinho, tá? Vamos para a página 50, por favor, meus queridos. Página 50, por gentileza. Então, na página 50, diz assim, ó. El mundo no se mira, se oye, no se lê, se escucha. Pararam para pensar no que eu li aqui? Vou ler para vocês em português, tá? O mundo não se olha. O mundo, você não olha o mundo, você ouve. Não lê o mundo, e sim escuta. Então, nós não temos que olhar para o mundo,
Nós temos que ouvir o mundo. Nós não temos que fazer a leitura do mundo. Nós temos que escutar. Cada um faz a sua interpretação, né? Lá embaixo, e daí nós temos uns desenhinhos aqui, né? De uns índios, um rapaz mexendo em som, a parte lá do Egito, uma menina no ônibus escutando música, uma moça vestida de noiva, e assim, daí a gente tenta escutar tudo isso. Às vezes, mas professora, como que nós vamos escutar se eles não estão falando? Nós podemos escutar através das imagens, certo, gente? Que as imagens nos falam. O que essas imagens nos falam, né? Lá embaixo nós temos 3 colocações para pensarmos um pouquinho. Então a primeira diz assim: que papel desempenha a música em las comunidades culturales? Vocês já pararam para pensar nisso? Vou apagando aqui, tá? Qual é o papel da música na nossa comunidade? O papel da música. A música tem um papel cultural na comunidade? Quando fala assim, papel cultural, meus queridos. Quando fala, só um pouquinho. Quando fala página 50. Quando fala em papel cultural, fala papel assim de informação, papel de educação. Então, quando nós temos uma música que ela é representada na sociedade, ela passa alguma informação cultural? Ela passa alguma mensagem? Quantas músicas, meus queridos, nós ouvimos, nós vemos as pessoas dançando esse tipo de música, e ali, naquela apresentação musical, muitas vezes tem uma mensagem cultural, tem um recado, né, sobre tudo isso. Então, a música, ela tem um papel fundamental? Sim. E tem mais um detalhe, né? Quantas músicas têm um papel positivo? E quantas músicas têm um papel negativo? Muitos também, muitas músicas. Quantas músicas nos representam? E quantas músicas não nos representam? Né? Por ser o quê? Por ser uma vergonha. Por que, professor, uma vergonha? Porque o conteúdo é feio. Não passa uma mensagem positiva. Não passa uma coisa boa. Não passa uma coisa instrutiva. Certo? Mas tem gente que gosta. E o que nós vamos fazer? Daí aqui entra o respeito. A segunda colocação. Que música solemos usar para representar nosso país, nossa cultura? Então, quais músicas costumamos usar para representar o nosso país, a nossa cultura? Ó, eu falando agora aqui com vocês, eu lembrei do samba. O samba, ela é uma música que quando ela é tocada e quando as pessoas ouvem, ela lembra automaticamente do Brasil. Por quê? Porque representa o carnaval. E o carnaval faz parte da nossa cultura. Eu acredito que vocês aí na casinha de vocês estão lembrando de outras músicas, certo? E que faz referência à nossa cultura, ao nosso país. Que odes quando? Número 3. Que odes quando? O que você ouve quando? Estás feliz? Estás triste? Necessitas estudar? Queres bailar? E praticas atividade física? Então, qual é o tipo de música que você ouve, dependendo do teu estado de ânimo? Que música você ouve quando você está feliz? Quando você está triste? Quando você precisa estudar? Eu tenho muitos alunos que estudam com o foninho. Eu não consigo, mas eu tenho muitos alunos que estudam com o foninho.
Estudam ouvindo música. Que tipo de música você ouve quando você tem vontade de dançar? E quando você está praticando uma atividade física? Então, vocês vejam que nós temos vários estilos musicais, né? Tem um estilo musical que nos representa, tem um estilo musical quando estamos tristes, tem um estilo musical quando estamos alegres, quando queremos estudar, quando queremos descansar, quando queremos relaxar, quando queremos praticar uma atividade física. Vejam que maravilha, né, gente? Tem vários estilos para várias pessoas. Isso é muito bom, muito legal. Vamos à página 51 agora? Vocês já se deram conta que nós vamos trabalhar o quê? O papel da música na nossa comunidade, certo? E falando de comunidade, vamos falar um pouquinho do espanhol, né? Fala em Argentina, lembra do quê? Do tango, certo? Fala da Espanha, lembra das músicas daquelas dançarinas de flamenco, que é um tipo de dança que vocês podem pesquisar no Google, certo? Então, cada região tem uma música que representa bem a sua cultura ou o seu país. Então, diz assim, aqui, né, tem um rapaz e ele fala assim, ¿por que essa canção no se te quita de la cabeça? Sabem aquelas músicas que nós ouvimos uma vez e continuamos cantando, que elas não saem da nossa cabeça, né? Parece que aquela música que pegou lá, certo? Todo mundo canta e é fácil de memorizar. Então o menino fez a pergunta, por que essa música não sai da cabeça? El grito milenial. Então ali no retângulo azulzinho está escrito assim, la expresión milenial hace referencia a las personas nacidas a partir de los años 2000, cuando el mundo ya era digital. Por ello, son conocidos como nativos digitales. Vou anotar aqui também 50, tá, gente? 50 e agora 51. Então diz assim. La melodía que se repite en las canciones favoritas de los millennials. Seguro que has oído la canción California Girls de Katy Perry. Va al segundo, 51, este gritito que se repite también en el estribillo 1:05 es lo que el músico estadounidense Patrick Metzger llama de millennial yuppie, el grito millennial, una melodía que se repite en decenas de grandes éxitos de los últimos años. Según explica Metzger en su blog, la estructura de ese grito consiste en alternar la quinta y la tercera nota de una escala mayor, por lo general comenzando en la quinta. No tiene más letra que el fonema O al principio, seguido del esquema wow, wow. Tras compartir su texto en Twitter y después de la publicación de un artículo sobre su hallazgo en Quartz, Metzger ha acabado recopilando una lista de canciones con esta fórmula que incluye éxito como los siguientes. Então, ali tem os nomes em inglês, tá bom, gente? E ele marcou também os minutos, que tem a mesma característica dessa música que ele citou no começo do texto. Aunque se repite con especial insistencia en los últimos años, Metzger ha encontrado antecedentes en Video Khaled de Radio Star, el éxito de los Beagles, no sé si está certo ahí, en canciones de niños e incluso en el tono que usan los adultos cuando hablan con bebés. Então, gente,
aqui ele fala assim, o grito millennial, seria do milênio. O que é isso, grito millennial? É uma expressão, certo? Que faz uma referência às pessoas nascidas a partir dos anos 2000. Por quê? Porque a partir do ano 2000, o mundo era digital. E essas pessoas, por isso, essas pessoas são conhecidas como nativos digitais, que dominam a era digital. Então, ali ele coloca uma parte da música e diz assim, a melodia se repete nas canções favoritas dos millennials, das pessoas que nasceram a partir do ano 2000. Com certeza que você ouviu a canção California Girls, de Katy Perry. Vá ao segundo 51, ao 51 segundo. Esse gritinho que se repete também é o estribilho, no 1.5. É o que o músico estadunidense, é o músico dos Estados Unidos, Patrick, chama de grito millennial, que é um estilo, gente? Uma melodia que se repete em dezenas de grandes êxitos, sucessos dos últimos anos. Então, é algo normal esse tipo de música e essas pessoas que nasceram a partir do ano 2000, da era digital, eles reconhecem. Segundo explica Mettinger, não sei se está certa a pronúncia, no seu blog, a estrutura desse grito consiste em alternar a quinta e a terceira nota de uma escala maior, geralmente começando na quinta. Não tem mais letra que o fonema O no princípio, seguido do esquema ao. Depois de compartilhar o seu texto no Twitter e depois da publicação de um artigo sobre sua descoberta em quartz, Mettinger acabou recopilando uma lista de canções, ele acabou anotando, acabou copiando uma lista de músicas com esta fórmula, que inclui êxitos como os seguintes. Então, aqui tem, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem até de Alejandro Sanz. E ele coloca até 1 minuto, veja que graça, ele colocou a música, e ele colocou 1 minuto que tem repetida esse tipo de som, certo? Lá embaixo no final diz assim, ainda que se repita com especial insistência nos últimos anos, Mettinger encontrou antecedências no vídeo O Sucesso de Beatles em 1979, vejam, antes do ano 2000. Em canções de crianças, inclusive no tom que usam os adultos quando falam com bebês. Nossa, ele é bem observador, esse rapaz, gente? Então, eu quero que vocês anotem, por favor, para casa. Nós vamos começar a fazer já, tá? Vamos fazendo já. Depois, o que faltar, eu marco para casa, tá? Então, vamos lá. El tema del texto es la descripción de las características de los millennials, el rol de músicas más oídas por los jóvenes o las fórmulas musicales predominantes en el momento. Então, gente, o tema, tá? Prestem atenção. O tema do texto é uma descrição das características das pessoas que nasceram depois do ano 2000? Não, não é uma descrição deles. O tema do texto é um hall, Muitas músicas, as músicas mais ouvidas pelos jovens? Também não. O tema do texto são as fórmulas musicais predominantes no momento? Sim. Então, essa daqui é a correta, tá bom? Então, aqui, página 52. Página 52, número 1. Número 2. ¿Cuál es la idea defendida en el texto?
ele defende uma ideia de que as músicas que têm essa fórmula são de sucesso. Por que são de sucesso? Porque muitas pessoas cantam, muitas pessoas gostam. Por quê? Porque fica na cabeça. Então eu vou colocar a resposta aqui para vocês, tá bom, gente? Qual é a ideia defendida? Que as músicas, que obtienen éxito entre los y siguen Então, qual que é a ideia defendida no texto? A ideia defendida é que essas músicas que elas obtêm sucesso entre essas pessoas que nasceram depois do ano 2000, elas seguem o quê? Uma fórmula. E essa fórmula fica na cabeça das pessoas. Interessante isso, né? Vamos fazer o número 4 agora. Quem é o responsável por la difusión de essa ideia? Quem que é o responsável pela divulgação dessa ideia aqui, ó? Quem que é, gente? O rapaz lá, né? Patrick. Número 4. Patrick. Perfeito, gente. Vamos para fazer o número 8 agora, tá bom? Número 8. Lee la frase a continuación. Seguro que has oído la canción California Girls de Katy Perry. Seguro. La expresión destacada, seguro, tiene como objetivo inserir al lector en el grupo de personas que pertenecen al grupo, están sujetas a la influência musical ou criticam? Não. Seguro, com certeza você já ouviu. Se já ouviu, você está nessa influência musical. Letra B. Muito bem, meus queridos. Muito bem. Eu só quero que vocês façam a leitura, já vou marcar aqui, tá? Para a caça. Página 56, somente leitura. Perfeito? Então anotem, por favor, que eu também vou fazer as minhas anotações aqui, certo? E pensem no que nós falamos sobre as músicas, sobre o estilo musical que você gosta. Se você está aproveitando esse momento de pandemia para ouvir as músicas que você gosta, curtir as músicas, observem as pessoas nas casas de vocês. Será que a mãe escuta a música? O pai escuta, o irmão escuta, a avózinha, o vozinho, o tio, o padrinho? Que tipo de música eles gostam? Que estilo de música eles gostam?
Eles estão curtindo? Incentive-os a curtir a música. Beijo no coração, fiquem bem. Tchau, tchau.